dizer bom dia num momento como esse, mas não há dúvida nenhuma que a Rádio Bandeirantes perde o seu maior nome, o seu maior jornalista, a sua grife. Eu acho que a Rádio Bandeirantes, acho não, tenho certeza, se confunde com o Zé Paulo de Andrade. Vocês são as pessoas mais indicadas para fazer esse programa na despedida do Zé. Evidente que ele gostaria muito que vocês mesmo continuassem a fazer esse programa, porque vocês eram amigos do Zé, conviviam com o Zé, passaram os melhores e melhores momentos da Rádio Bandeirantes ao lado do Zé Paulo. O Zé Paulo, para mim, desde que eu era garotinho lá no interior de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, quando eu ouvia a Rádio Bandeirantes, era uma referência como jornalista. Quando eu cheguei a trabalhar na equipe do Luciano do Vale, o Zé fazia um jornal de televisão, que depois o William Bonner fez e tal, que entrava logo depois dos jogos que eu transmitia à tarde, os jogos de vôlei, que a Rede Bandeirantes transmitia. Eu, um locutor de quinta categoria, sobrava para mim os jogos de vôlei, eu fazia um pouco antes do jornal e sempre anunciava o Zé Paulo, depois o William Bonner, depois o Ferreira Martins, enfim. Mas a primeira vez também, quando o Zé Paulo me cumprimentou e me disse assim: garoto, você vai longe, eu fiquei emocionado. É a mesma coisa que eu digo para muitos jornalistas que serviram de referência para mim. O Zé foi referência para mim no rádio. Na televisão eu tive muitas referências, o Mitre é minha referência como jornalista, o Boechat foi um grande companheiro, alguém que possa se sobressair, mas na Rádio Bandeirantes não tem ninguém, foi uma referência, e a gente fazia aniversário perto e ele sempre brincava comigo. Eu era apenas um repórter esportivo, eu não apresentava o programa, não fazia nada, só fazia reportagens esportivas. Eu era num time de estrelas como o Luciano do Vale, Silvio Luiz, Eli Coimbra, Flávio Prado, enfim, era um timaço, além de Pelé, Rivelino, Zico, que o Luciano resolveu colocar na televisão. Mas ele sempre me tratou de uma forma igual, da mesma forma que ele tratava o Luciano, ele tratava a mim nos corredores da Rádio Bandeirantes. A gente conviveu junto. Então eu nunca convivi diretamente com o Zé Paulo, eu nunca tive oportunidade de sair com o Zé Paulo para participar de qualquer evento, mas para mim sempre foi a maior referência do rádio brasileiro. E acho que a Bandeirantes não vai encontrar ninguém para colocar o Zé Paulo no lugar, nem é pretensão da família Saad isso, porque sabe que não tem. Nós perdemos a voz do rádio. O Zé Paulo era a voz da Rádio Bandeirantes, mas era a voz do rádio também. O Pulo do Gato foi eternizado por ele, né? Grandes locutores passaram pelos microfones da Rádio Bandeirantes, que é uma instituição que eu digo como pedra fundamental do grupo, porque é mesmo, todo o grupo começou aqui, não é? E nessa pedra fundamental, o Zé Paulo é o principal representante da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Rádio. Com todo respeito a todos os jornalistas que falaram desse microfone importante, e eu confesso que o dia que fui saudado pelo Zé Paulo quando cheguei na Rádio Bandeirantes, eu peguei o microfone chorando, e olha que eu já era um jornalista já mais experiente, mais calejado, por assim dizer. Mas foi uma emoção enorme para mim. Então eu nunca tive a oportunidade de conviver diretamente com o Zé Paulo, mas sempre o respeitei como o maior profissional de rádio que eu conheci. Um profissional que não tem peça de reposição, ninguém vai substituir, ninguém vai chegar perto dele, e ele tem que ser eternizado. A Bandeirantes sabe fazer isso muito bem, porque os nossos patrões, né, porque são patrões, eles têm
na verdade, na maioria dos seus funcionários, na grande maioria, amigos. Eles sabem que a gente torce junto pelo grupo. Eles sabem que a gente briga junto pelo grupo. Eles sabem que a gente está ao lado do grupo. E se tem um cara que fez isso até a morte, foi o Zé. Se tem um cara que fez isso aí dentro do sistema Bandeirantes de comunicação, pode ter alguém que chegue perto, mas o perto ainda é distante. Foi o Zé Paulo. Quem lutou pelo grupo Bandeirantes foi o Zé Paulo. Lutou até o último dia que ele pôde lutar. Ele já tinha dificuldade com os pulmões há algum tempo, ele já tinha problemas sérios causados pelo cigarro, ele mesmo dizia. Ele tinha que usar oxigênio portátil, mas ele não se furtou de deixar de falar na Rádio Bandeirantes até o último dia em que ele teve forças para isso, que ele teve condição para isso. Chega um momento que não dá mais. Chega um momento em que todos nós, infelizmente, temos prazo de validade. Agora, eu mesmo anteontem, quando estava aqui fazendo o programa, entrevistando o Drauzio Varela, recebi a notícia da morte da minha sogra. Como eu estou trabalhando aqui em casa, a minha mulher apareceu aqui embaixo da escada e eu nunca mais vou esquecer o rosto dela durante toda a minha vida, porque foi um rosto tão trágico, tão marcante, porque a morte ela é assim. Não importa a crença que você tenha, não importa você acreditar na vida eterna, e aquele poema, né? Mais do que um poema, uma ode à vida, exatamente na hora da morte do Santo Agostinho, aquele que diz, olha, continuem lembrando de mim como eu era, me chamem pelo meu nome, eu só mudei de plano, mais ou menos os filósofos de todos os tempos, de toda a história, reformador da Igreja Católica, foi ele que reformou a Igreja Católica, mas era um grande filósofo e sabia o que era viver. Então a morte é uma mudança de plano, mas ela choca. Quando a gente ouve falar de 2 milhões de contaminados pelo coronavírus, quase 100 mil mortes no Brasil, a gente dá a notícia como jornalista, mas a gente não sente a dor desses milhares de brasileiros que perderam os seus familiares. A gente não está na dor daquelas pessoas. O mais próximo que eu tive da morte agora foi exatamente a perda da minha sogra. E eu vi o que é a morte da tristeza estampada no rosto da minha mulher. Então imagino como é que esteja a senhora do Zé Paulo e a família do Zé Paulo, a quem eu rendo aqui os meus pêsames. Como também há milhões de brasileiros que estão chocados com o que nós vemos no nosso país e no mundo. Mas ela fica muito particular quando ela bate na sua porta. E hoje, infelizmente, ela bateu na nossa porta da pior maneira possível. Eu não digo que a Rádio Bandeirantes não vá sobreviver, isso não é verdade, porque a Rádio Bandeirantes é a Rádio Bandeirantes. Ela tem história para contar, ela tem muitos jovens que estão sendo revelados agora, ela tem gente com alguma experiência para continuar mantendo o nome da emissora. As pessoas sempre passaram e a Rádio Bandeirantes ficou. Mas que vai ser difícil contar a sua história daqui para frente, vai ser difícil. Não tem ninguém mesmo como o Zé Paulo para representar esse microfone. Temos jovens talentosos, temos pessoas capazes, temos comentaristas inteligentes,
temos analistas que entendem de tudo, mas ser profissional de rádio, que é a profissão que eu mais gosto, eu comecei em rádio com 15 anos de idade e gosto muito mais de rádio do que de televisão. Até me incomoda o fato de ter imagem em rádio agora com o YouTube. Eu não me sinto muito bem com imagem, não lido muito bem com imagem. É gozado, mas não lido. Eu nasci no rádio, eu sempre fui um homem de rádio e sempre adorei fazer rádio. Mas é impossível você pensar em alguém com todo o talento que a gente tem, com toda a capacidade que a gente tem, com toda a produção que a gente tem de milhares de jovens que estão fazendo rádio nesse momento, e muitos deles queriam estar aqui, desse que é o microfone mais importante do rádio paulista, com certeza, e brasileiro. Ninguém vai chegar perto do talento que tinha o Zé Paulo, isso é inegável. Da cultura que tinha o Zé Paulo, e isso é inegável. Da coragem que tinha o Zé Paulo, e isso é inegável. Ficar falando aqui horas e horas sobre o Zé Paulo não representaria, com certeza, nem de perto, os 57 anos que ele passou aqui. Não chegaria nem perto do que poderia representar a contribuição que ele deu para com a cidade, para com o país e para com o Grupo Bandeirantes. Eu tenho certeza que o nosso diretor-presidente, o Johnny, está com o coração super apertado hoje. Vai ser um dia difícil para ele. Para o Ricardo, para a Rosana, para todos da família Saad que estão à frente desse grupo de comunicação. Porque o Zé Paulo, como eu disse, foi o grande defensor desse grupo durante todo esse tempo. Não há quem tivesse erguido a voz em qualquer período que fosse político do país contra o Grupo Bandeirantes que não tenha ficado com uma resposta na hora e sempre correta, sempre perfeita, num português difícil de você ver hoje em dia em qualquer profissional, numa linha de raciocínio direta, sem temor, sem medo. Não há quem ficasse sem resposta do Zé Paulo se alguém agredisse a Rádio Bandeirantes ou o Grupo Bandeirantes. A resposta vinha de forma imediata. A Thaís foi muito feliz falando com o ministro Alexandre agora, porque quando até a pessoa que é criticada por algum profissional, ninguém gosta de crítica. Essa história de crítica construtiva é uma bobagem, não existe. Crítica é crítica. Ninguém gosta de ser criticado. Ah, mas eu tô fazendo uma crítica para você melhorar. Bobagem, isso não existe. Crítica é crítica. Ninguém aceita bem a crítica. Quem diz que aceita está mentindo, não aceita. Ela incomoda. Ela pode ser um pouco mais aceita por alguns ou menos por outros, mas ela incomoda. Quando até quem você critica faz questão de pegar um microfone e dizer, olha, eu aprendi mesmo com as críticas do Zé Paulo, eu realmente vi que estava errado. Quando até quem você criticou te elogia num momento como esse, é porque você cumpriu com o seu papel. O papel do jornalista é esse. O papel do jornalista é o papel da indignação. O papel do jornalista é se colocar no lugar de quem lhe está ouvindo, no lugar do ouvinte. Os ouvintes representam, acima de tudo, o final da nossa história. A nossa história, ela só pode ser
lembrada e bem lembrada se a gente desempenhar aqui o papel de defensor de quem nos está ouvindo. O papel de confrontar de todas as formas possíveis e imagináveis os poderosos e defender quem nos ouve. A partir do momento que você perde essa função, ou perde esse contato, você deixa de ser radialista, deixa de ser jornalista e passa a ser mais um, como tantos que tem por aí, que se preocupam muito mais com a vaidade própria, com a sua fama, do que praticamente com o objetivo que é defender o cidadão. Esse é o resumo do que foi o Zé Paulo de Andrade e esse é o resumo. O grupo se divide antes e depois da morte do Zé. Vamos continuar? Claro que vamos continuar, porque nós temos que continuar. Porque a emissora, ela está acima de todos nós. Talvez não acima do Zé. Porque o Zé era, foi e sempre será a Rádio Bandeirantes. Ele vai ser sempre a voz da Rádio Bandeirantes. Ele vai ser sempre a opinião da Rádio Bandeirantes. Quer goste dele ou quer não goste dele, quer você ouça e discorde, quer você adore o Zé Paulo, quer seja você quem quer que seja, uma coisa é incontestável. Não houve profissional melhor que empunhasse esse microfone. Não houve um profissional tão devotado, tão ligado à Rádio Bandeirantes do que o Zé Paulo de Andrade. E mais, quantas pessoas ele conseguiu formar só tendo essas pessoas ao seu lado e aprendendo com a sua forma de fazer jornalismo independente, uma forma corajosa, incisiva e que não levava absolutamente desaforo para casa. Mas até para fazer isso, até para brigar, há que se ter classe, categoria, cultura, paciência às vezes. E é difícil para quem tem gênio forte ter paciência. Mas o Zé Paulo nos representou até agora como nunca ninguém vai representar. É uma pena mesmo que eu não tenha tido uma convivência mais afetiva e amigável que poderia ter tido com o Zé. Gostaria de ter sido amigo do Zé. Gostaria de ter convivido com ele. Porque em muita coisa a gente pensa igual. A vida não quis assim. Mas na morte dele, o meu reconhecimento pelo seu caráter e pelo seu profissionalismo e com certeza de que nunca ninguém irá substituí-lo nesse microfone, porque há pessoas que não têm peça de reposição. Há pessoas que elas nascem, marcam a sua obra e essa sua obra é insubstituível, é intocável. E o Zé Paulo de Andrade sempre foi a grife da Rádio Bandeirantes. Bom, eu não sei como é que a Thaís, o Pedro, os meninos todos conseguiram fazer o programa porque eles conviviam com o Zé Paulo há muito tempo. Todos eles conviveram com o Zé Paulo, foram formados pelo Zé Paulo durante muito tempo.
É uma dificuldade enorme. A Thaís fez o programa inteiro chorando. O Pedro fez o programa todo chorando. O tempo que eu estou ouvindo aqui, não sei como é que eles suportaram fazer o programa no dia de hoje. Foi uma obra hercúlea. O que prova também que o Zé deixou aqui profissionais de altíssima capacidade, que aprenderam com ele e que vão seguir o seu caminho.